1939, a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, foi o maior e mais devastador conflito da história da humanidade, alterando para sempre os rumores do mundo. Durante 6 anos, nações de todos os continentes enfrentaram uma guerra total que mobilizou milhões de soldados, civis e recursos em uma escala sem precedentes. O conflito foi marcado por batalhas épicas, avanços tecnológicos, crimes contra a humanidade e decisões que redefiniram fronteiras, sistemas políticos e a ordem internacional. As causas da guerra remontam às deixadas pela Primeira Guerra Mundial e ao fracasso dos esforços diplomáticos para conter o expansionismo agressivo de regimes totalitários como o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália e o militarismo no Japão. Quando Adolf Hitler invadiu a Polônia em setembro de 1939, o mundo mergulhou novamente em um estado de guerra, iniciando um período de destruição que ultrapassou fronteiras e transformou sociedades. Este documentário busca explorar os principais eventos, batalhas e personagens que definiram esse período, analisando as estratégias militares, as atrocidades cometidas, o impacto nas populações civis e as consequências que reverberam até os dias de hoje. A Segunda Guerra Mundial não foi apenas um embate entre exércitos, mas também um choque ideológico e moral, onde o destino da humanidade foi decidido nas trincheiras, nos campos de batalha, nas reuniões diplomáticas e nos campos de concentração. Ao longo deste relato, compreenderemos como a guerra moldou o mundo moderno, dando origem a novas potências, mudando o equilíbrio geopolítico e deixando um legado de aprendizados, desafios e memórias que jamais deveriam ser esquecidos. As origens do conflito. Após a Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, 1919, impôs severas sanções à Alemanha, gerando ressentimento e instabilidade política. O país foi obrigado a pagar pesadas indenizações de guerra, reduzir seu exército e ceder territórios. Essas condições causaram profunda crise econômica e social, agravadas pela Grande Depressão de 1929, que levou milhões de alemães ao desemprego e à miséria. Nesse cenário de instabilidade, Adolf Hitler e o Partido Nazista ganharam força ao prometer restaurar a glória da Alemanha. Em 1933, Hitler foi nomeado chanceler e rapidamente consolidou seu poder, tornando-se um ditador. Sua ideologia nacionalista e expansionista defendia a superioridade da raça ariana e a necessidade de conquistar espaço vital, Lebensraum, para o povo alemão. Enquanto isso, outros regimes totalitários se fortaleciam. Na Itália, Benito Mussolini liderava o fascismo e buscava expandir seu império. No Japão, o militarismo crescia, levando o país a invadir a Manchúria em 1931 e a China em 1937. Essas ações demonstravam um padrão de agressão que as potências ocidentais tentaram conter sem sucesso. A Alemanha começou a desafiar abertamente o Tratado de Versalhes. Em 1936, Hitler remilitarizou a Renânia. Em 1938, anexou a Áustria, Anschluss, e em seguida exigiu a região dos Sudetos, na Tchecoslováquia. As potências europeias, buscando evitar um novo conflito, seguiram uma política de apaziguamento, permitindo essas expansões sem resistência significativa. Porém, em agosto de 1939, a Alemanha assinou um pacto de não agressão com a União Soviética, conhecido como Pacto Molotov-Ribbentrop. Esse acordo incluía cláusulas secretas que dividiam a Polônia entre os dois países. Em 1º de setembro de 1939, Hitler ordenou a invasão da Polônia, levando o Reino Unido e França a declararem guerra à Alemanha em 3 de setembro. A Segunda Guerra Mundial havia começado. A expansão do conflito. Após a invasão da Polônia, a Alemanha utilizou a estratégia da Blitzkrieg, Guerra Relâmpago, caracterizada pelo uso coordenado de tanques, infantaria e aviação para ataques rápidos e devastadores. Em poucos meses,
A Alemanha conquistou a Dinamarca e a Noruega em abril de 1940 e, em maio, lançou uma ofensiva contra a Bélgica, Holanda e França. Em junho de 1940, Paris foi ocupada e a França se rendeu, estabelecendo o regime colaboracionista de Vichy. Com grande parte da Europa Ocidental sob controle nazista, a única grande resistência vinha do Reino Unido. Durante o segundo semestre de 1940, a Alemanha lançou a Batalha da Grã-Bretanha, utilizando bombardeios intensos contra cidades britânicas. No entanto, a Força Aérea Real, RAF, conseguiu resistir, impedindo uma invasão alemã. Enquanto isso, o eixo Roma-Berlim-Tóquio se fortalecia. A Itália, aliada da Alemanha, tentou expandir seu domínio nos Balcãs e no norte da África, mas enfrentou dificuldades. Em resposta, Hitler enviou o Afrika Korps, liderado pelo general Erwin Rommel, que obteve vitórias importantes contra os britânicos no deserto. No leste europeu, a Alemanha quebrou o pacto com a União Soviética e, em junho de 1941, lançou a Operação Barbarossa, uma das maiores campanhas militares da história. O exército alemão avançou rapidamente, cercando cidades como Leningrado e Moscou, mas enfrentou forte resistência soviética e as duras condições do inverno, que enfraqueceram as forças alemãs. No Pacífico, o Japão continuava sua política expansionista. Em 7 de dezembro de 1941, lançou um ataque surpresa à base naval de Pearl Harbor, no Havaí, destruindo grande parte da frota americana. O ataque levou os Estados Unidos a declararem guerra ao Japão no dia seguinte. Pouco depois, Alemanha e Itália declararam guerra aos Estados Unidos, ampliando o conflito para uma escala global. O Holocausto e as atrocidades da guerra. A Segunda Guerra Mundial não foi apenas um conflito militar, mas também um dos períodos mais sombrios da história da humanidade devido às atrocidades cometidas em massa. Entre os episódios mais brutais desse período, destaca-se o Holocausto, o genocídio sistemático contemporâneo pelo regime nazista contra judeus e outros grupos considerados indesejáveis. Desde sua ascensão ao poder, Adolf Hitler e o Partido Nazista disseminaram uma ideologia antissemita, promovendo uma perseguição aos judeus. Com a eclosão da guerra, essa perseguição se transformou em um plano de extermínio organizado, conhecido como a Solução Final. A partir de 1941, milhões de judeus foram deportados para guerreiros superlotados e posteriormente enviados para campos de concentração e extermínio, como Auschwitz, Treblinka e Sobibor. Além dos judeus, outros grupos também foram alvo da perseguição nazista, incluindo ciganos, eslavos, comunistas, homossexuais e pessoas com deficiência. Todos esses indivíduos eram considerados inferiores e incompatíveis com a ideologia nazista de pureza racial. Milhões foram assassinados em câmaras de gás, submetidos a trabalhos forçados, torturados e usados em experimentos pseudocientíficos realizados por médicos como Joseph Mengele. As atrocidades da guerra, no entanto, não se limitaram ao Holocausto. Na Frente Oriental, os nazistas implementaram políticas de extermínio contra a situação soviética, deixando um rastro de destruição e morte. Na Ásia, o exército imperial japonês cometeu massacres brutais, como o massacre de Nanquim, em 1937, no qual dezenas de milhares de civis e prisioneiros de guerra chineses foram torturados e assassinados. O Japão também converteu experimentos médicos cruzados por meio da Unidade 731, onde prisioneiros foram submetidos a vivissecções e testes biológicos. Ao longo da guerra, a resistência e a resiliência das vítimas também foram evidentes. Em guetos e campos de concentração, ocorreram atos de revolta, como a revolta do gueto de Varsóvia em 1943, onde um grupo de judeus armados derrotou os nazistas em uma luta desesperada pela sobrevivência. Além disso, indivíduos e organizações ao redor do mundo arriscaram suas vidas para salvar perseguidos, como Oskar Schindler e o diplomata japonês Shiune Sugihara. O Holocausto e as demais atrocidades da Segunda Guerra Mundial deixaram cicatrizes profundas na história da humanidade. Após o fim do conflito,
os responsáveis foram levados a julgamento no Tribunal de Nuremberg, onde foram condenados por crimes de guerra e contra a humanidade. O legado desse período trágico serviu de alerta para as gerações futuras, reforçando a necessidade de combater o ódio, o extremismo e a intolerância. A virada da guerra. A partir de 1942, os aliados começaram a ganhar vantagem sobre as forças do eixo. A Batalha de Stalingrado, 1942-1943, marcou um ponto de virada fundamental no fronte oriental. O Exército Vermelho, resistindo bravamente ao cerco alemão, conseguiu cercar e derrotar a 6ª Divisão do Exército Alemão, forçando sua rendição em fevereiro de 1943. Essa derrota enfraqueceu significativamente a máquina de guerra nazista e demonstrou que a Alemanha não era invencível. Enquanto isso, no norte da África, as forças britânicas lideradas pelo general Bernard Montgomery venceram a Batalha de El Alamein em novembro de 1942, forçando a retirada das tropas de Rommel. Logo após, as forças americanas e britânicas desembarcaram no norte da África na Operação Tocha, expulsando definitivamente os alemães e italianos da região em maio de 1943. No fronte ocidental, os aliados começaram a planejar a invasão da Europa ocupada. Em 6 de junho de 1944, o dia D, mais de 150 mil soldados aliados desembarcaram nas praias da Normandia, na França. A operação, liderada pelo general Dwight D. Eisenhower, marcou o início da libertação da Europa Ocidental do domínio nazista. Em poucos meses, Paris foi libertada e as forças alemãs começaram a recuar. No Pacífico, os Estados Unidos adotaram a estratégia do salto de ilhas, conquistando territórios estratégicos um a um para se aproximar do Japão. As batalhas de Guadalcanal, Iwo Jima e Okinawa foram extremamente sangrentas, mas garantiram o avanço americano na região. A guerra no Pacífico tornou-se cada vez mais brutal, com ataques kamikazes e resistência feroz por parte dos japoneses. Na União Soviética, a Operação Bagration, lançada em junho de 1944, destruiu grande parte das forças alemãs no leste europeu, permitindo o avanço do Exército Vermelho em direção a Berlim. A Alemanha estava sendo esmagada em várias frentes, e sua derrota se tornava iminente. Com os aliados avançando por todos os lados, as últimas forças nazistas tentaram um último esforço desesperado na Batalha das Ardenas, em dezembro de 1944. Apesar de um avanço inicial alemão, as tropas aliadas conseguiram conter a ofensiva e iniciar o avanço final para dentro da Alemanha. A virada da guerra estava consolidada. Os dias do Terceiro Reich estavam contados, e a derrota do eixo era apenas uma questão de tempo.